Eu acredito que você já deve ter ouvido a frase: se não vier pelo amor, vem pela dor, né? Pois é, hoje eu queria te contar como que eu vim para Jesus. Originalmente, a minha família era católica. Se é que isso existe, a gente era católico não praticante, né? A gente realmente não frequentava a missa, mas nós somos todos batizados, nós fizemos primeira comunhão. Eu não sei dos meus irmãos se eles fizeram crisma, mas quando chegou a minha hora de fazer crisma, por eu não ser frequentadora da igreja, eu optei por não fazer a crisma. Eu tô falando isso só para introduzir, dizendo que antes a gente era católico. Quando eu tinha 10 anos, a minha família começou a enfrentar um problema muito sério, um problema muito difícil que abalou a minha família. E a minha mãe, no meio do sofrimento, a partir dali, ela começou a procurar de diversas formas, em diversos lugares, como resolver aquela situação, como sair daquela situação. E ela procurou em todos os lugares, a gente costuma até brincar, ela foi em todos os lugares que vocês podem imaginar, tudo que ela poderia ter feito, ela fez para tentar resolver. Quando eu tinha 18 anos, 8 anos depois, que a gente ainda estava naquela situação, a gente tinha uma vizinha, e essa vizinha tinha uma cunhada que orava pelas pessoas na casa dela, e ela convidou a minha mãe para ir lá na casa dela receber uma oração. E falou com a minha mãe que essa cunhada, ela era crente, eu preciso abrir um parênteses, que a gente tinha zero entendimento dessas coisas. Minha mãe, ela vai assistir o vídeo, ela pode confirmar aqui embaixo, de que tinha até um certo preconceito, por assim dizer, com o crente, porque a gente tinha essa imagem de que crente é fanático, não pode isso, não pode aquilo, e a gente achava, não tem nada a ver, então crente que não pode fazer nada, é tudo fanático. Tinha essa impressão. Mas como a minha mãe, coitada, depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, ela estava procurando uma solução e ela ainda não tinha tentado essa, ela resolveu aceitar o convite e ir nessa irmã que orava pelas pessoas. Eis que a minha mãe volta de lá com a seguinte frase bombástica que mudou as nossas vidas para sempre: Deus fala. E assim, a memória que eu tenho, quase 20 anos atrás, é que a gente acreditou logo de cara, assim, todo mundo acreditou logo de cara que Deus falasse. Eu não sei se por causa das coisas que a minha mãe falou, que o Senhor tinha falado com ela, eu realmente não sei porquê, mas a gente acreditou logo de cara. E a partir daí, toda vez que a minha mãe ia lá na sexta-feira, receber oração, porque ela orava toda sexta-feira e até hoje ela ainda ora toda sexta-feira, a minha mãe voltava e a gente queria saber o que foi que o Senhor falou. A gente ficou muito encantado com aquilo, era diferente. O entendimento que eu tinha de Deus naquela época era ridículo. Eu preciso dizer que eu acreditava que Deus existia, acreditava em Jesus, acreditava no mínimo que eu conhecia da Bíblia, que era quase nada. Eu realmente acreditava, amava a Deus e a Jesus da minha forma, mas eu achava que Deus tinha feito o mundo e meio que tinha colocado as pessoas ali e não se envolvia muito, ele deixava as coisas acontecerem. Eu tive uma experiência de pedir a Deus uma coisa fervorosamente, essa coisa não aconteceu, e eu tinha essa impressão de que Deus não se envolve. Ele fez, tá ali, beleza, mas ele não se envolvia. E o meu conhecimento era tão ridículo que quando as pessoas falavam assim, Jesus morreu para te salvar, eu pensava assim, mas como que ele morreu para me salvar? Se eu estivesse lá, eu não teria matado Jesus. Esse era o nível de entendimento que eu tinha das coisas de Deus, da Bíblia, do projeto da salvação, era zero. E se eu soubesse a importância desses eventos na minha vida, eu juro que eu teria anotado datas, mas eu realmente não sabia, não podia imaginar o que viria acontecer na minha vida após isso. Então eu não sei dizer quanto tempo passou desde essa primeira vez que a minha mãe foi lá até eu ir, eu não sei se foi algumas semanas, se foi meses, eu não sei quanto tempo foi, mas eu sei que chegou o dia em que eu realmente quis ir lá e fui lá também e receber oração e ouvi o que Deus ia falar comigo. Não lembro o que ele falou. Sei que não teve nenhuma palavra profética sobre o meu futuro, não teve nada disso e entendo até que que eu não tinha condições de receber nada naquele momento por causa do meu entendimento que era zero. Mas Deus falou de coisas que só eu sabia, que estavam no mais profundo da minha alma,
de sentimentos, de coisas que eu não falava. E eu sei que no tempo que eu fiquei lá, eu só chorei, e foi muito forte pra mim essa experiência. E por mais que eu tenha saído dali, né, tenha me emocionado muito, foi muito bonito e tal, eu acreditei que a partir dali a minha vida ia continuar do mesmo jeito, agora com amor por Jesus, por Deus, por saber que Deus, né, se preocupa conosco, Deus ainda fala, Ele tá olhando, Ele sabe quem eu sou. Então tinha essa coisa que iria ser acrescentada na minha vida, mas eu imaginei que eu viveria a minha vida da mesma forma que eu estava vivendo. Eu tinha 18 anos, eu era uma jovem, eu estava no início assim, da minha vida, tinha esperado pelos 18 anos, pelas coisas que eu poderia fazer com 18 anos, então eu acreditei realmente que eu só ia amar Jesus, mas que a minha vida ia continuar a mesma. Acontece que por eu não ter aceitado Jesus, né? A gente fala aceitado Jesus, mas na verdade foi Jesus que me aceitou, mas eu não ter realmente vivido essa experiência dentro de uma igreja, né, em que o pastor chama lá na frente, quem quer aceitar Jesus, você vai lá na frente, aceita Jesus e começa a frequentar essa igreja, não foi assim a minha experiência, eu não tive ninguém para dizer para mim, isso você não pode fazer, isso você não pode fazer, isso você não pode fazer. Eu tinha, obviamente, uma noção, né, das coisas que não agradavam a Deus, eu acredito que todas as pessoas, elas têm essa noção, independente se frequentam ou se não frequentam uma igreja, elas têm essa noção. Mas eu me considero muito privilegiada pela forma como as coisas aconteceram pra mim. Porque mesmo ninguém dizendo pra mim o que eu podia e o que eu não podia fazer, e eu tendo tentado manter a minha vida do jeito que ela estava antes, alguma coisa mudou. Meu pastor fala, né, que Jesus estraga a gente pro mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui estragada pro mundo, e eu tentei frequentar os mesmos lugares que eu frequentava antes, lugares que eu amava ir, e eu me sentia muito mal, eu sentia um nojo. Eu me lembro especificamente de um dia, era uma sexta-feira, e eu organizei, chamei as amigas, porque eu queria muito ir numa boate que a gente frequentava, eu queria muito ir desesperadamente, e eu reuni as meninas e a gente foi, e no momento que eu botei o pé nessa boate, eu senti um nojo muito grande, eu me senti muito mal, e da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora, eu fiquei sentada esperando somente a hora de ir embora, porque eu odiei. E foi isso que aconteceu comigo, com os lugares, com as coisas que eu fazia, com os lugares que eu frequentava. Eu realmente comecei a me sentir muito mal quando eu ia nesses lugares. Mas eu tinha uma vida, eu tinha vida social, eu tinha uma galera. O meu irmão, que é logo acima de mim, ele era parte dessa minha galera, né? A gente compartilhava dos mesmos amigos. E aí veio o carnaval, né? Eu tinha 18 anos, eu tinha esperado, né, pela oportunidade de realmente ir no carnaval, num carnaval maior. Eu não ia, né? Antes dali eu só ia em carnavais pequenininhos, né, festinhas pequenininhas, e naquele ano eu poderia ir num carnaval grande, né, num lugar grande. E quando eu falei com minha mãe que eu queria ir, ela ficou desesperada, mas o Senhor falou com ela, deixa ela ir. E a minha mãe deixou. E eu fui. E eu me lembro que a gente... Era 4 horas de viagem, né? Da onde eu morava. A gente chegou lá, era pouco mais de meia-noite, de sexta pra sábado. A gente ficou lá no meio da bagunça. Eu não me lembro que horas a gente voltou pra casa. Essa noite de sexta pra sábado eu não consegui dormir. Eu passei a noite acordada. O sábado foi um dia muito ruim. Eu fiquei passando mal. Eu não estava me sentindo bem, não estava me sentindo à vontade. Na noite de sábado para domingo eu não consegui dormir novamente. Quando foi domingo pela manhã, quando eu acordei, eu liguei para minha mãe chorando e falei, mãe, vem me buscar. E a minha mãe pegou meu pai e eles viajaram 4 horas, me buscaram e voltaram mais 4 horas só para poder me tirar daquele lugar. E naquele momento, naquele dia, quando eu estava vindo embora, eu entendi que não tinha mais como eu ter a mesma vida. Eu já não pertencia mais, ninguém disse para mim que eu não podia, eu não me sentia mais bem, eu já não me encaixava da mesma forma que eu me encaixava antes, eu já não me encaixava mais naquelas festas, naqueles lugares que eu frequentava. E aí depois disso eu fui para essa igreja que a minha mãe estava frequentando, porque a minha mãe não. Desde o dia que ela teve esse encontro com Jesus, ela largou tudo, ela foi viver para Jesus. Eu demorei um pouco mais, mas eu fui para essa igreja que ela estava, lá eu me batizei e assim começou a minha caminhada. E eu me considero privilegiada, porque apesar da minha mãe ter ido buscar o Senhor por um problema, por uma dificuldade, eu realmente fui
para a presença do Senhor por amor. Eu estava apaixonada mesmo, né? Depois que eu descobri que Deus falava, que Deus se importava, que Deus me amava, que Deus tinha planos para minha vida, eu não consegui mais viver outra vida que não fosse essa. E eu quero aproveitar esse vídeo de hoje para honrar essa irmã que até hoje, né, ela faz a obra na casa dela, ela ora pelas pessoas toda sexta-feira. O nome dela é Marluce. Ela não é uma pessoa estranha, né, pra gente. Ela é parte da nossa família. Toda a minha caminhada cristã na presença do Senhor, ela foi o meu suporte. As horas que ela dedicou orando pela minha vida foram muito maiores do que as horas que eu dediquei orando pela minha vida. O preço que ela pagou pela minha vida foi muito maior do que o preço que eu mesmo paguei pela minha vida. Não há nada que eu faça, eu sei que quem faz a obra é o Senhor, mas eu honro a vida dela, porque quando ela recebeu o chamado, ela disse sim. Eu sei que o preço que ela paga é muito alto para fazer essa obra, mas ela tá lá e ela é o nosso suporte, e sempre que a gente precisa, ela sempre está disponível. E o Senhor até hoje usa a vida dela para falar conosco, para nos direcionar, até para chamar a atenção de alguma coisa. Então, assim, eu sou muito agradecida pela vida dela. Sempre que a gente tem uma enfermidade, um problema, ela sempre está ali, né, ora por nós. E não tem nada que eu possa fazer nessa vida em agradecimento a tudo que ela fez e faz até hoje por nós. Mas eu queria deixar aqui publicamente, honrá-la publicamente, dizer que ela é muito mais para nós do que uma pessoa qualquer. Ela é parte da nossa família. Marluce, te amo demais. Beijo. Se você assistiu até aqui, eu vou te fazer um pedido. Me ajude a divulgar o canal. Eu não tô aqui pra mim, eu não tô aqui pra ficar famosa. Eu tô aqui porque eu acredito que realmente eu recebi um chamado do Senhor pra isso. Acredito que o Senhor fez muita coisa na minha vida e isso não é pra ficar guardado comigo. Então, eu vou contar aqui tudo que o Senhor tem feito, eu vou contar aqui todo o entendimento que eu tenho alcançado da parte de Deus, e sei que aquilo que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer através da minha vida. E você vai me ajudar se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e compartilhando nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijo!